Muito bem, nós estamos de volta para mais uma entrevista. Ele é deputado de primeiro mandato, vice-líder do governo na Assembleia. Eu estou falando do Dr. Leonardo Albuquerque, do PSD. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, eu que agradeço aqui no Repórter MT. Satisfação estar aqui de novo, conversando com todos vocês, a gente chegando no Mato Grosso por esse importante meio de comunicação. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vamos começar falando de política, vamos começar falando do PSD, que teve uma reunião nesta semana para tratar sobre espaço no governo. Mas o que a gente ouviu falar no início, deputado, era que o PSD não queria mais espaço no governo, que ia deixar a decisão toda para o governador Pedro Táxi, mas parece que mudou o discurso, é isso? Primeiramente, o partido continua no mesmo pensamento, é base do governo, e nós reunimos para discutir os erros, os acertos, que é o nosso governo, né, que está acontecendo. Onde pode melhorar sempre. A questão de cargo por cargo, o partido não faz isso mesmo. Porque se você, lógico, quem ganhou quer ajudar a administrar. E ajudar a administrar estando presente realmente em alguns pontos estratégicos, ótimo. Mas isso sem o fisiologismo que é clássico na política brasileira, o que nós não concordamos. Temos bons quadros, bons nomes. Continuamos assim, se o governador achar que esses quadros podem vir a contribuir com o governo, acrescentar, estamos prontos. Mas o mais importante que isso foi a discussão do quê? De como é que está o governo. Alguns pontos nós já vemos falando há algum tempo, a questão da comunicação, do relacionamento entre os poderes legislativo e executivo, principalmente. Também do foco que o governo tem, de a gente realmente ter essa sensação do cidadão que as coisas estão acontecendo e chegando lá no interior, chegando na sua cidade, a transformação proposta. Então, a nossa responsabilidade com o partido é muito grande. A gente sabe que nós somos a maior base, 6 deputados estaduais, tem um federal que está em exercício de mandato, temos um senador da República, temos um vice-governador e o quórum sempre é muito presente, os deputados do PSD, nas sessões, nas discussões, nas câmaras importantes, nas defesas também. Em algum momento o relacionamento entre o vice-governador e o governador do estado ficou abalado ou ficou comprometido nessa situação? De forma alguma, né? A gente teve essa parceria, a fidelidade, a harmonia entre o governador e o vice-governador, isso é notório e nós apoiamos muito, trabalhamos muito para que esse governo dê certo. O governo tem que ser um só. Esse tempo de briga política, briguinha, não dá mais. A população está cansada. Eu, particularmente, como deputado do primeiro mandato, nós fomos agora, nós viemos fazer a diferença. Eu estou cansado, estou enojado, entojado, ou qualquer outro adjetivo que a gente possa usar, dessas maneiras de fazer política, a velha prática. E aqui não é vir com um discursinho politicamente correto, ou bater para conseguir atingir algum objetivo pessoal, né, com nome, com outra coisa que pode acontecer, de benesses, eu vou bater no governo, não. Então, esse tipo de manobra, nós estamos cansados. E a questão do sistema prisional? Houve aí um alerta muito grande na questão, principalmente em Cáceres, né, das duas facções, o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital. Foi preciso retirar alguns presos de lá e transferi-lo para Cuiabá. Como que está neste momento lá a questão dos presídios? Eu estive reunido nesse final de semana, sexta-feira passada agora, com o juiz de execuções penais, doutor José Eduardo, né, com o presidente da UAB, doutor Eduardo Surtica, e mandar um parabéns também para o nosso diretor da cadeia pública, o Revétrio, fez um excelente trabalho. Houve realmente essa movimentação das facções criminosas, isso não acontece só no Mato Grosso, mas no Brasil inteiro, e vocês podem estar acompanhando essa situação, né, que realmente uma briga, uma disputa entre facções, né, começou a acontecer essas ordens de um matar o outro. E houve realmente esse alerta para a cadeia pública em Cáceres. A inteligência logo descobriu e fez os deveres de casa. Separou, transferiu alguns para a capital, que tem uma estrutura maior, dá para trabalhar uma divisão melhor, que essa turma não pode se encontrar, né? Senão acontece o pior, como a gente viu por aí. E conseguiu anular esta ação, essa ordem, e teria sido encaminhada os presos que pertencem, que são batizados dentro das facções, e acontecer de se matar um ao outro. Trabalho bem feito, um trabalho da Polícia Civil, Polícia Militar, toda a Justiça do Estado de Mato Grosso, com a inteligência, parabéns. Foi encaminhado e rapidamente os agentes penitenciários, o diretor da cadeia pública, junto com o juiz de execuções, e a OAB acompanhou esse trabalho e foi feita a preventiva. Isso é muito importante, tá de parabéns. Eu reuni pessoalmente, discutimos esse tema e outros temas referente ao sistema penitenciário mais específico na minha região, né, não só Casco, mas região, e claro que aquilo difunde para o Mato Grosso.
e ações que devemos fazer. Nós vamos estar, o governador tem várias ações nesse sentido, reuniões já em Brasília. Nós vamos estender essas reuniões aqui também para Cuiabá, trazer esses atores, o Ministério Público também quer participar, para uma reunião específica com o governo do estado para discutir sistema prisional, principalmente em regionais e num todo. Nesse primeiro momento se estuda um aumento do efetivo, um reforço policial para poder, até mesmo na cidade, para poder evitar qualquer tipo de ação desses criminosos? Isso. As ações foram bem conduzidas. A inteligência, a gente quer ver mais que a inteligência cada vez funcione mais, que com as informações, a gente poder antecipar é o ideal. Claro que nós sempre desejamos ter mais agentes penitenciários, mais profissionais ligados a essa hora trabalhando, com equipamentos de qualidade, veículos, com equipamentos pessoais, armamentos, enfim, tudo que se faz necessário para um bom andamento do sistema penitenciário é ideal, isso faz com que aconteça. E lá nós temos um bom relacionamento, nós colocamos, houve alguns investimentos, os próprios reeducandos hoje, o sistema penitenciário lá tem possibilidade de você trabalhar com o sistema de monitoramento, existe lá em Castas um barracão diferenciado, um local diferenciado para eles, foi feita uma cobertura para que os visitantes estão lá na frente com mais comodidade, coloquei uma emenda pessoalmente para construir uma fábrica de camisas que eles possam se ocupar, para comprar equipamento, máquinas de costura. Então nós também, além de fazer investimentos, qual foi o valor da emenda? Nós fizemos uma emenda de R$50 mil para construção e compra de equipamento, para assinar, para fazer camisetas. Isso foi muito importante, existe um trabalho já sendo feito, uma discussão sempre com a AB, com o juiz, um trabalho em conjunto do conselho também, segurança é importante da comunidade, é importante a gente ressaltar isso, tentando reativar, levar o padre, levar o pastor lá para dentro, junto com o diretor Reveto, para que tenha com continuidade, a orientação religiosa, trabalho em saúde, estamos tentando fazer. Então, lógico que não é só a prevenção, isso é importante, mas também outras ações que possam realmente ser efetivas, e isso faz com que tenha um ambiente, dentro de um ambiente ruim, que é a cadeia, o sistema penitenciário, mas que você consiga se conviver entre aqueles que estão lá pagando sua pena, entre os profissionais que estão cumprindo suas funções, enfim, e principalmente com a família, né, que sofre também. Nós temos essa visão geral. Contribuímos, fizemos uma ação política para que o raio-x fosse para lá, logo no começo do mandato, tem diversas visitas pessoalmente, e nós temos outros investimentos para fazer lá agora, para que melhorar cada vez mais. Recebemos um relatório da UAB, que nos entregou e nós vamos entregar para o governador do estado sobre esse tema. O senhor está da região ali de Pontes da Serra, né? Faz parte ali de Cáceres, de Pontes da Serra ali, e tem a situação do garimpo. O senhor está acompanhando essa questão do garimpo? Novamente, Como né? Como que está isso? Porque o governo espera um posicionamento da União, porque as terras são da União, sim, né? Mas até o momento continua ainda a invasão. Como que está essa questão da segurança ali em torno? No primeiro momento nós acompanhamos, tivemos uma comissão de deputados à época e fomos até Pontes Lacerda, verificamos em loco até onde poderia ir, claro, e nós vimos a Força Nacional, todo aquele andamento. Novamente agora, infelizmente no recesso parlamentar, houve uma nova invasão, um pouco diferente, agora eu ainda não fui lá porque o clima está mais tenso, está mais perigoso. Naquele primeiro momento era mais tranquilo, um pouco mais tenso daquelas pessoas que estão lá, de uma resistência a uma ação policial. Então realmente vamos precisar de reforço, se for a justiça determinar, não conseguir fazer com o andamento que vem sendo feito, tentamos legalizar uma cooperativa, o ex-prefeito Donizete foi várias vezes a Brasília, tentou, reunimos, não prosperou. Agora, realmente se for a decisão judicial da retirada novamente, vai precisar de reforço. Mas o grande problema ali, deputado, é o pós-retirada, né? Sim. É como proteger a área para que não seja invadida de novo. Exatamente. Porque o gasto de uma operação policial é grande. É caríssimo. E realmente há ouro. E já teve outras invasões, né? Claro, diferenciada dessa última, que houve até troca de tiro. Isso está mais tenso. Então, precisa sim de uma proteção maior, mas sim da União, porque o Estado também não tem recursos para poder manter isso. Não atrevemos a ir lá porque o clima está mais tenso, né? Mas claro que a gente volta nessa discussão, e não é só a retirada, é isso mesmo, mas é definir, porque lá existe o ouro mesmo, não é uma região que tem ouro, tanto que tem uma grande mineradora, até internacional, se não me engano, inglesa, né, que está lá, que seria o majoritário. Mas existe esse ouro, o minério é real, e não adianta, você vai retirar, como a busca pelo minério isso vai continuar, vai haver novas invasões. Então o governo tem que tomar uma decisão realmente que possa proteger, legalizar, fazer a coisa correta,
né, e que possa ser explorado da melhor maneira possível, esse minério que ele tem. Então tem que ter uma decisão conjunta, porque a gente depende muito do governo federal, né, também nessa ação, e que a gente pode só dar uma solução, porque é real, existe o minério mesmo. E o minério, a chave está com facilidade. Nós vimos aí a febre que foi. E, infelizmente, o desejo do ser humano, ele não tem limites para os desejos, principalmente quando o desejo é algo que rende muito dinheiro, né? A ilusão do garimpo, que a gente sabe na grande realidade. Mas é um tema polêmico, nós estamos de novo reativando esse tema. Foi mais intenso, foi mais perigoso agora sim do que da vez passada, por isso que eu não me senti seguro de ir à localidade lá, né? Que se for com policiais... O sequestro, né? Sim, o sequestro, tudo mais. E se formos com policiais, aí sim pode haver troca de tiro, né? A resistência é maior. Então, duas ações, realmente cumprir o mandato judicial ser ali determinado que retire-se e que a gente tenha uma solução definitiva para que não volte a novas invasões. Também vamos falar da zona de processamento de exportação. Há uma grande expectativa em relação à ZPE lá em Cáceres. Quando que isso vai acontecer de verdade, deputado? ZPE do estado de Mato Grosso, né, localizado no município de Cáceres. A gente tem, graças a Deus, um trabalho muito antigo, de quase 3 décadas, que estava nesse planejamento, e nós conseguimos chegar numa fase importante. O governador pegou uma política pública de desenvolvimento industrial para o estado de Mato Grosso e abraçou, é um grande entusiasta. Eu tive a oportunidade de estar eleito no momento desse novo momento, fui relator em projetos de governo para a gente dar o pontapé inicial, fomos fundamentais na articulação, junto com o prefeito municipal, o prefeito Francis, o governador Pedro Tax, eu, fomos em outros parceiros, a Azatec, fomos muito a Brasília, reunir com a CZPE, com o Ministério, conseguimos diversas ações, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, a SEDEC, foi importante a participação de todos os secretários adjuntos, Eduardo Mota é um secretário adjunto muito presente conosco ali, nós temos diversos atores, né? O Cineri, né, que era secretário de Paluto, que era secretário daquele momento, daquela pasta. Então, isso foi um trabalho muito intenso. Conseguimos chegar à licitação, claro, com a obra que 16, 17 milhões, que conseguimos o aporte financeiro. Ela está sendo disputadíssima. Houve agora, nesse momento, essa batalha judicial, nesse momento, para desclassificação ou classificação de empresas. Mas nós queremos, em mais um tempo breve, passar toda essa fase legal, que é salutar e é passível de se passar, aliás, e por isso que nós conseguimos, ainda bem, o prazo vencia dia 31 de dezembro de 2016, ainda bem, com a força conjunta, governo do estado e deputado estadual doutor Leonardo, eu fui lá para Brasília, fiquei lá e conseguimos prorrogar para 31 de dezembro de 2019, pensando que, já que aquela licitação ia ser no final do ano, que poderia acontecer o que está acontecendo. Graças a Deus, levamos a justificativa para o ministro, né? E conseguimos mais 2 anos de prorrogação. Não vai precisar, graças a Deus. Não vai, e nós estamos na fase de licitação, nunca chegou nessa fase. Essa fase mesmo de licitação, de empresa ganhadora, isso nunca aconteceu. Então, daqui para frente, saiu a empresa, mesmo da parte burocrática, judicial, acabou. Então, a ZPE já é uma realidade. É um sonho, então não é uma realidade. Lógico que isso não é um milagre. ZPE, vou vir a ZPE para o Mato Grosso. É só o primeiro passo. É só o primeiro passo, é um dever de casa para fazer. ZPE do estado do Ceará, é uma realidade. Hoje, é um dos melhores investimentos que tem no país, ZPE. Lá é a indústria do aço. Já gera 15 mil empregos, já há um raio de 75 quilômetros que ela tem de abrangência, traz gente para trabalhar ali. E ela só está no começo, no segundo ano de funcionamento dela. Mas é um dever de casa. Então, nesses 2 anos que se seguem, que nós colocamos que vem construção da primeira etapa, atração da indústria, já estou fazendo visitas a algumas indústrias, segue um monte de dever de casa dos impactos sociais, ambientais que tem para a cidade, preparar aquela cidade, preparar a região. Nós estamos fazendo isso, levando escolas estaduais, escola técnica vai sendo feita, uma reunião com o NEMAT eu já tive para fortalecer esse espírito, o nosso reitor de campus, professor Maieiros, tive uma reunião sobre isso exclusivamente, e dizendo a necessidade dos investimentos, a gente conseguir, vai ter um investimento maior na NEMAT, e é necessário, aí a ZPE é um dos fatores que estão nos ajudando a reativação do porto, ajudando a construir a terminal 343, interligar o Médio Norte conosco. Então, a zona de processamento e exportação já é uma realidade. Através dela e tudo que é necessário, estão vendo diversas ações
macro de governo que vai interligar a região, vai vir o porto, aeroporto. Então a ZPE é um dos componentes, não é um milagre. E se não tivesse cuidado, o impacto que era para ser positivo pode se tornar negativo. Né? Por isso nós temos uma Câmara temática e a gente vem discutindo. São diversos parceiros. Essa Câmara temática ela é histórica. A Assembleia nunca teve uma Câmara com tantos participantes, tantos federais, estaduais e municipais. A nossa relatoria é a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e diversos outros parceiros, o Ministério Público Federal, Estadual, Judiciário, SEMEN, 3 universidades, a UNEMAT, a Universidade Federal do Mato Grosso, a Universidade de São Carlos, de São Paulo, a Universidade da Bolívia pediu para participar. Então, assim, nós temos diversas ações ali, fico muito feliz de ter proposto essa Câmara e ela ser sucesso. E ela que está propiciando a gente estar tendo visibilidade. Investidores da China chegando nós através da ação da Câmara, investidores da Arábia Saudita chamando para o diálogo, universidades, não só brasileiras, internacionais, e nós vamos estar inaugurando a nova Câmara temática, agora em fevereiro, só não colocamos antes por conta do recesso parlamentar. Vamos discutir Rio Paraguai. Nós vamos estar discutindo a hidrovia, transporte intermodal. Que também é histórica. É histórico, nós estamos tendo a coragem de trazer o tema. E só para ter ideia, só de ter proposto a Câmara, e já estou fazendo reuniões preliminares com Itamaraty, que envolve Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então Itamaraty não está presente. Fazendo contato com Mato Grosso do Sul, porque passa ali. Nós já tivemos contato com investidores de Chicago, que representa a Bolsa de Valores de Chicago, e falando assim, até que enfim, o Brasil acordou, porque de Corumbá para baixo já funciona o rio, a hidrovia chega no Uruguai. O Mato Grosso que ainda falta... Que tem essa dificuldade pronto, e que não consegue andar. Mas vamos colocar uma visão bem objetiva, sem defender o lado A nem B, o lado correto. Nós temos um estudo da Universidade Federal do Paraná, respeitando o meio ambiente, respeitando a produção, uma necessidade que só nós então não podemos explorar esse tipo de transporte. Vamos estar colocando lá com muita responsabilidade social e ambiental, porque o meio ambiente é o nosso grande patrimônio. Mas hoje com a tecnologia, o discurso não é mais adaptar o rio à navegação, é adaptar a navegação ao rio. E isso pode ser feito, já é feito em outros países. Deputado, você falou de investidores da Arábia Saudita e também até bancos chineses que querem negociar. O senhor, na próxima semana, tem um encontro com esses representantes aí, né? E é para discutir o quê? O que traz de bom para Mato Grosso? O importante é isso, já que não tem dinheiro novo, nós estamos buscando parceiros, investidores, enfim, diversas possibilidades para que possa haver investimentos no estado do Mato Grosso. E nós sabemos que já é um tema antigo, às vezes, mas faltou. A gente traz a Câmara temática, um trabalho já de algum tempo estudando, com diversos dados concretos, estudos que foram feitos em parceria com universidades, com o governo do estado. Nós temos números que podemos mostrar a investidores estrangeiros que mostram a possibilidade. O Mato Grosso ele é um gigante, a crise chegou, mas não chegou tão intensamente porque tem o agronegócio, tem ações individuais, tem essa população que é trabalhadora de todo o estado de Mato Grosso. O estado ainda que pode crescer muito, ele é pequeno em número de habitantes, mas tem um potencial muito grande de crescimento. E isso pode atrair, deve atrair investidores. A própria ZPE, a ZPE começou na China. O governo Sarney que foi lá e viu uma visita e viu uma metodologia que eles faziam para para exportar seus produtos. E aí trouxe essa opção para o Brasil naquela época. Então eles têm expertise nessa área, em porto, zona de processamento de exportação. Precisamos atrair o olhar do mundo para o Mato Grosso. E onde tem dinheiro hoje? Investidores chineses da Arábia Saudita, os Emirados Árabes. Nós queremos apresentar também para eles, o governador Pedro Táxi já vem fazendo isso, nós queremos, como Câmara Temática, como um dos deputados responsáveis por essa frente, não só por ser da região, mas por acreditar de verdade, por ter a coragem de pegar uns temas desses de 20, 30 anos e trazer na tona de novo. O VLT, por exemplo, é uma das metas de oferecer, talvez, para fazer uma parceria, para poder funcionar, porque é uma grande polêmica aqui. Por que não? Eles, por exemplo, quiseram, eles começaram a negociação com o metrô em Fortaleza. Os chineses têm lá uma proposta lá que o governo estadual e a prefeitura estavam analisando, de investimentos que são 3 ou 5 bilhões, se eu não me engano. Lá tem sistema misto, trem, VLT, que também estava para terminar, e o metrô. Por que não trazer para o Mato Grosso e mostrar o VLT para eles terminarem e eles poderem explorarem? Se o governo não conseguir não emprestar todo o dinheiro, não dá. Né? Mas por que não atrair essas parcerias? E eles estão investindo no mundo. Eles estão investindo muito, sabe, no Paraguai. Paraguai e Uruguai estão recebendo diversos... E eles estão pulando o Brasil.
Então, diversos investimentos em outros países, e aí o Paraguai está crescendo, se não abrir o olho daqui 10 anos, a economia paraguaia vai engolir o Brasil. Já tem diversas empresas nossas, primeiro foi os nossos agricultores, né? Grandes propriedades, mesmo tendo os problemas dos campesinos, lá tem grandes propriedades rurais. Depois começou as indústrias, energia barata e a legislação trabalhista também fácil, e as questões das licenças também, de impostos. Quer dizer, e a ZPE tem a possibilidade hoje de ser melhor, mais atrativa que a Zona Franca de Manaus e competir com a Lei Maquila, que é essa lei paraguaia, né? Que a gente pode estar mostrando para a indústria. Não, vem para aqui, para o Brasil, vem para o Mato Grosso, que aqui nós temos uma possibilidade de você trabalhar, exportar, pagando imposto que tem uma isenção fiscal federal, municipal e estadual, e pode crescer, o Mato Grosso crescer essa região. Então é uma discussão muito boa e a gente tem que começar esse enfrentamento, porque o Paraguai vem se organizando, recebendo investimentos estrangeiros e, através da sua legislação própria, atraiu muita gente, muita indústria. Vamos voltar aqui para a Assembleia Legislativa. Esse ano, se eu vice-líder do governo, tem muita coisa pela frente, muito problema para resolver aí. Tem teto de gastos, congelamento de salário, concurso público. Como que fica essa situação? Esse projeto já está na Assembleia, deputado? Esse projeto... na verdade, é um projeto de lei complementar, né, do governo. Houve um desejo de vir no final do ano, uma movimentação, mas salutar que tenha mais diálogo, mais discussões, porque vem um projeto de teto de gastos para o executivo, né? Eu defendo, né, que se for ter teste de gastos, que sejam para todos os poderes, legislativo e judiciário. Se a crise não é só para um poder, é para todos. Que a gente coloca um teto de gasto e aquele poder só pode gastar no máximo aquilo, que é o princípio básico da administração de casa. Se eu ganho o salário de X, eu não posso gastar até tanto com água, com energia, com as coisas fundamentais. Se sobrar, eu faço a festa, faço o churrasco, eu saio. Se não, não. E uma maneira simples, lógico, para nós que estamos acompanhando, que a administração pública ela envolve diversas nuances, eu pude fazer um MBA nessa área, mas são temas polêmicos, que fala de congelamento de salários. O governo do Estado pediu por 2 anos, a princípio. O governo federal, 20. E concurso público são necessários também em algumas áreas do Mato Grosso, que a área de saúde não foi contemplada em 2010, a área de segurança. Essas questões ficam fora, né? Isso ficam fora, porque ficam fora na educação, saúde, segurança, ficam fora. Os serviços básicos prioritários. Os prioridades. Só que assim, nós falamos que é necessário mesmo, que ficaram fora do concurso há 6, 7 anos atrás, que é a necessidade. Segurança, a gente cresceu em efetivo mais do que todos os outros governos anteriores, mas o número que nós temos hoje de efetivo é menor do que Brasília tem, por exemplo. Não precisa que Brasília, o Distrito Federal, o Mato Grosso tem um efetivo policial, militar, bem menor de homens do judiciário trabalhando do que tem a capital brasileira. Está errado. Então a gente precisa melhorar esses números, a educação também precisa avançar, o governador sabe disso. Entre a crise, que é nacional, a gente sabe que não é mentira. Vai perguntar para mim, Mato Grosso quebrou, deputado Leonardo? Não quebrou neste momento. Ele está na crise? Sim, na crise. Mas se continuarmos nesse mesmo ritmo, sem fazer prevenções, pode acontecer que vamos entrar no sistema de atrasar salários e emperrar a máquina. Então há necessidade de diálogo. É importante diálogo, mostrar... Eu ia dizer exatamente isso, deputado. Como fazer para o servidor público entender isso, porque já vem de uma sequência de revoltas pela questão salarial, que não está sendo mais pago dentro do mês, pela questão da RGA. Tem essa outra questão agora que tiraram a emenda que obrigava o governo a pagar a RGA. Como que fica essa questão do servidor público? Como lidar com isso? Eu acho que isso é muito importante. Aqui... A posição do deputado Leonardo não é contra o servidor público. E nem o governo, eu não vou pagar por conta que eu sou contra. Não é isso. A questão que faltou mesmo, assim, quando a gente fala de falta de diálogo, as partes ficam falando, não, mas a gente dialogou. Mas é sentar mesmo, na mesa e discutir com serenidade. Eu não posso, da minha parte política, ir lá e fazer oba-oba, querer aparecer, marcar posição só por conta de um motivo de captação política. Como não pode vir o outro lado só, o sindicato, é normal, eu fui do sindicato dos médicos, a gente vai lá e faz a cobrança, isso é salutar, porque é a função da direção. Então, porque senão não precisaria de sindicato. Já sindicato, claro. Mas chega no momento que a gente tem que ter a tranquilidade, abrir com serenidade os números e mostrar, aqui assim, assado. Se nós fizermos isso, vai acontecer isso. Então vamos engessar o Estado? Mas o servidor fala que o governo não tem diálogo. Exatamente. Então esse é um ponto que nós temos que também desmistificar e ter um diálogo que
o sindicato entenda que realmente foi escutado. Uma coisa é o seu monólogo, eu falar com você e só eu falar. Você acredita que realmente falhou o diálogo do governo? Eu participei de algumas ações, eu acho que o desgaste é tão intenso que aconteceu que chegou no momento que as duas partes falavam, mas não se ouviam. Então chegou num ponto que é tão estressante. Eu participei de algumas reuniões e no final das contas eu fiquei cansado também. Na votação da RGA chegou, levou proposta até o último momento, de diversas possibilidades, não prosperou. E a votação, todo mundo sabe, naquele momento nós votamos contra o governo, a favor do servidor público do RGA, por acreditar naquele momento, né? E chegou nessa situação que chegou agora, desse andamento. Então, num momento fundamental, nós levamos uma proposta. Agora, o que a gente recomenda antes, vai estar sempre procurando com o governo, nós temos que desmistificar isso, porque senão ficou, não conversa, a gente não conversa. Aquele negócio da primeira vez, se ele dá o primeiro murro, eu também. Isso tem que passar. Porque não pode ter esse sentimento dentro da política, principalmente da administração de um estado da importância quanto o Mato Grosso. Com certeza o governo está aberto ao diálogo, nós temos que refazê-lo com atores que possam realmente voltar a sentar, tudo bem, ficou um monte de mágoa, perdão por tudo isso aqui, mas vamos sentar como pessoas que são cidadão mato-grossense e tem que pensar num todo. Claro que o poder do salário do servidor precisa sofrer as alterações, senão ele tem perdas, mas também tem e aí, aquele cidadão que não é, e a indústria, o comércio, vamos travar o Estado? Não, então se nós fizermos assim, se sentar e dialogar com seriedade, com alma lavada, com peito aberto, todo mundo vai se entender que todo mundo só quer o quê? O melhor para o Estado. Como governo, você acha que eu ia querer passar um desgaste danado que o governador passou? E não pagar o RGA, e todo mundo ficar xingando, enfim, bravo com ele? Com certeza ele não quer. E havia um entendimento, o secretariado dele e ele também achava correto. E naquele outro momento, o servidor público, nós achamos, o servidor público achava que tinha que ser pago. O que importa é a gente sentar e mostrar os números. Mato Grosso é igual ao Rio de Janeiro, igual ao Rio Grande do Sul? Não está naquela situação, outra realidade. Só que se nós não tomarmos cuidado para fazer o dever de casa, a gente pode chegar aí, quando o salário realmente atrasar mesmo, quando a economia sofrer por causa disso, não adianta mais. Eu acho que a gente tem que tomar medidas. O Mato Grosso não precisa ficar 20 anos. E se houver, vamos manter o diálogo, vamos levar o servidor público, o governo para dialogar, congelamento de teto de gasto, limite de gasto, que tem que ter responsabilidade sim no gasto público, tem que ter o máximo que eu posso gastar, que seja para todos os poderes. O que eu não concordo é que a crise não está só para o executivo. O judiciário e o legislativo tem que estar junto. Então, realmente, não pode ser só para um. Eu não vou penalizar. Unir forças, né? Unir forças. Se é crise, se eu estou falando que tem crise, tem que fazer o dever de casa e tem que ser feito pelo bem da administração pública, então todos os poderes, parceiro, tem que dar a mão e fazer esse dever de casa. Se tiver que sangrar na carne, vai ter que sangrar para todo mundo. Para a gente encerrar nossa entrevista, a LOA foi aprovada sem a RGA, sem aquela emenda da RGA, que foi um motivo de muita discussão. Agora ficou assim, se o governo quiser pagar, paga. Se não, continua aquele mesmo debate que aconteceu em 2016. Como que fica a situação do servidor em relação à RGA? Nesse momento, infelizmente em dezembro eu estava licenciado médico, estou com 2 hernias de disco na coluna e outros probleminhas, mas graças a Deus agradecer as orações de muitas pessoas, a preocupação, agradecer a imprensa também procurou, né, e a gente colocou com essa situação que nós estávamos. Eu perdi essa parte da discussão, infelizmente eu não pude contribuir de maneira efetiva, mas nós voltamos. O RGA existe uma reposição geral anual que ela tem as suas normas para ser feito. Então, claro, ela estando na LOA, mas ela não é obrigatória estar na LOA para pagar, porque ela já existe uma lei que a orienta, que normatiza o seu pagamento. Então eu não posso, tudo bem que está lá, seria um adendo, uma garantia mais, claro, mas ela esteve lá atrás, no passado, e isso não foi garantia que foi paga. Então eu não posso usar a LOA para fazer palanque político, para alguns utilizarem isso como palanque, entendeu? Ela esteve no passado e não foi paga na sua efetividade. Então ela não era garantia total, plena, absoluta. Agora o que a gente não pode usar é ela como palanque político para benefício próprio. É igual eu falei, e essa posição aqui é a posição de quem não é favorável à brutalidade. Aqui é uma discussão de quem não está contra do servidor público, mas sim um deputado que é a favor do Estado. E não vou utilizar jamais a tribuna ou algumas ações dessas para fazer benefício próprio para mim.
A gente tem que ter responsabilidade. Responsabilidade é a palavra de ordem. Não importa a situação ou posição. É o momento de uma crise maior do que a gente imagina. Eu estive visitando alguns outros estados, estive em Brasília, é muito pior. No Mato Grosso, a crise não chegou nem perto do que você ir no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, outro estado, eu fui no Paraná, um estado rico como o Paraná, terrível também a questão da crise. Então a gente tem que fazer o dever de casa e não deixar ela chegar aqui na sua totalidade. Ela chegou no Mato Grosso, sim, mas é necessário uma junção de esforços, uma junção de sacrifícios pessoais e diversas entidades e órgãos para o bem desse Estado, para que a gente não precise ficar 20 anos que o governo quer, que em 2 anos a gente possa superar esta crise, que a gente possa continuar melhorando nacionalmente, a gente pega esse embalo e vá. Só que nós temos que ter, não podemos penalizar completamente o servidor do executivo, nós não podemos penalizar alguma fatia da sociedade, mas a gente tem que fazer uma junção de forças, já que é, como eu falei, já que é para ser feito, que seja feito um sacrifício por toda a sociedade. E que ela entenda que ela está fazendo isso por conta de uma ação para ajudar o cidadão, para não travar o Estado, para manter as ações, para que os serviços continuem. Eu quero que o salário do servidor seja pago em dia, que chegar no final do mês o professor receba o seu salário na data correta, que o médico, que o enfermeiro, né, que o nosso administrativo, nosso agente penitenciário, nosso policial seja pago. Todo funcionário público que chega, que é um direito dele, seja pago. Para isso, que o Estado mantenha esse compromisso, que é o compromisso do Estado, o dever do Estado pagar e pagar em dia. O ideal é que pagasse bem o seu servidor público, mas para que ele faça isso, ele tenha o dever de casa feito, sua questão financeira bem feita para garantir isso, né? Como a sociedade inteira tem que se reunir e procurar isso acontecer, para que o Estado não pare. Só que não podemos sacrificar os outros 3 milhões de mato-grossenses. Nós temos que estar todos juntos, nós não podemos dividir. Funcionário público é o culpado, os outros, o comerciante colocar um contra o funcionário público contra o governo, começar essa briga de colocar um pelo outro. Não. Cada um dos mais de 3 milhões de cidadãos do Mato Grosso é o cidadão do Mato Grosso. Não importa se ele é funcionário público, privado, se ele é estudante, não interessa. Ele produz para esse Estado, ele pertence a esse Estado. Essa guerra de divisão não pode existir. Perde toda a sociedade. O que a gente vai fazer é isso, é um diálogo, voltar a ter que colocar todo mundo na mesa. Acabou. Se existe rusgas que ficaram de ambas as partes, claro, e quem sofreu na pele, que foi o servidor, que se sente que foi retirado do seu direito, lógico que ele hoje sente mais essa mágoa, é voltar aqui para você, vamos sentar e discutir com responsabilidade, com atores que possam vir, com pessoas que possam vir e dialogar, mostrar, debater, sem ficar bravo de ter discurso. A política é essa prática, você mostra um negócio para mim, eu vou conversar com você, mostrar um outro lado, e nós chegaremos a um entendimento sem briga, sem ir para as vias de fato. Senão, o que sobra para nós é discussões judiciárias, é o judiciário que tem que discutir. Aconteceu muito em 2016. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Quer dizer que o repórter deve ter estado sempre de portas abertas quando o senhor precisar falar com a sociedade. E nós estamos à disposição para melhor atender dentro da nossa possibilidade.